de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o jornalista Felipe Maciel, da revista Brasil Energia, para nos ajudar a entrevistar o senador Francisco Dornelles, do PP, que tem sido um dos principais interlocutores do Rio de Janeiro no Congresso Nacional em defesa dos royalties. Senador Francisco Dornelles, o presidente da Petrobras, confrontado com a proposta defendida pelo governador Sérgio Cabral, defendida pelo deputado Fernando Jordão, enfim, por expressiva parte das lideranças políticas do Rio de Janeiro, que defende a atualização dos valores da participação especial, que era cobrada $10 quando foi instituída, e agora o barril do petróleo já está a mais de 100, ele, diante dessa proposta, ele diz que isso se trata de quebra de contrato, e que se isso ocorrer, que a empresa, as petroleiras vão para a justiça. O governador Cabral reagiu com muita firmeza, dizendo, olha, os interesses de 20 milhões de brasileiros do Rio de Janeiro e do Espírito Santo não podem ficar subordinados ao interesse empresarial de qualquer petroleira. O senhor concorda, senador? Olha aqui, o Ricardo, vamos analisar o problema da participação especial. A participação especial foi criada em 97 ou 98, no momento em que o barril do petróleo estava 15, 20, entre 10 e 20 reais. Hoje, ele está entre 80 e 100. E você acha que essa tabela não tem que ser ajustada? Então, ninguém está defendendo o aumento da participação especial. A atualização da participação especial, porque de 300 campos que exploram petróleo, só 18 ou 20 estão pagando participação especial, porque existe uma defasagem na tabela relacionada com essa participação especial. Então, no momento, ninguém quer aumentar, quer atualizar, quer que eles, em termos reais, ela pague a mesma coisa que pagava em 97 e 98. Se você fizer uma análise, nem precisa chegar lá, entre 2008 e agora 2011, você vê que o resultado, o imposto pago pelas petroleiras é bem menor que a diferencial de preço existente na época, o diferencial entre a sua receita, entre a sua produção, de modo que o que se deseja é que as petroleiras continuem pagando em termos reais o que pagavam em 97 a título de participação especial. Agora, não tem outro caminho. Se criou um problema federativo em que a União quer aumentar a sua remuneração na exploração de petróleo, em que por sua vez, não quer que as petroleiras paguem mais royalties de participação especial, quer dar dinheiro aos estados não produtores à custa do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Repara, ministro, a Petrobras é uma empresa de direito privado. 70% dos seus acionistas são privados, tem ação na Bolsa de Valores, embora a administração seja pública. Muito bem. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, é ministro da Fazenda e, ao mesmo tempo, presidente do Conselho da Petrobras. Quando ele se confronta com problemas dessa natureza, ou seja, a questão dos royalties do Rio de Janeiro, ele está decidindo como? Como ministro da Fazenda, isento, ou como presidente do Conselho da Petrobras, que defende os interesses da empresa? Qual é a posição dele, afinal? Ô, Ricardo, isso são das jabuticabas que existe hoje na legislação brasileira. Eu acredito que você não tem em nenhum país do mundo que permita um ministro de Estado participar do Conselho de Administração de uma empresa de direito privado, cuja maioria do capital está com acionistas privados e que tem ações negociadas em bolsa. Então, isso daqui é um problema complexo. Eu não estou dizendo, o ministro Mantega é um profissional, é um ministro da maior competência, da maior seriedade, da maior idoneidade, tem feito um trabalho extremamente importante. Agora, é uma situação delicada, que não deve, do fato da legislação, outros ministros também participam. Teoricamente, então, você vê o seguinte, é uma empresa de direito privado. Petrobras é uma empresa de direito privado. Tem ações negociadas em bolsa. 70% do seu capital, como você falando, vendo preferenciais ordinários, está na mão do setor privado. Pode o ministro do Estado participar do Conselho de Administração de uma empresa desse tipo? E quando houver conflito de interesse? Agora, nesse momento, a questão dos royalties, existe um conflito de interesse. Ele vai defender o lucro da Petrobras ou vai defender o equilíbrio federativo? E pode haver, muitas vezes, até informações privilegiadas que pode o governo ter e que realmente pode até
desbalancear essas informações entre os vários tipos de acionistas. Isso é um problema que eu acho que o Congresso Nacional tem que ser examinado, não somente em relação à Petrobras, mas às outras empresas de direito privado que têm no seu Conselho de Administração o ministro de Estado. Senador, quando o governo levou ao Congresso o projeto do novo marco regulatório do pré-sal, se teve uma grita grande na indústria reclamando de quebra de contrato, e o argumento do governo na época era de que era normal esse tipo de atitude em qualquer país do mundo que se teria descoberto uma reserva dessa magnitude como é o pré-sal. Por que agora as empresas, então, principalmente a Petrobras, estão gritando contra o aumento da participação especial, a proposta que o senhor está fazendo? Não seria normal também, qualquer país faria isso? Olha aqui, o Instituto, é o IGP, né? Instituto IBP. Instituto Brasileiro de Petróleo, IBP. Bem, você vê, ele encaminhou ao governo um documento propondo aumento das participações especiais visando a manutenção do regime de concessão. O próprio Instituto Brasileiro de Petróleo reconheceu que as petroleiras estão pagando pouca participação especial. Você vê em todos os lugares do mundo, no momento em que o petróleo teve seu preço levantado de 15 para 100, houve um aumento considerável da tributação do petróleo. Se você verificar o montante de tributos, ou a título de remuneração, vamos dizer aqui, que as petroleiras pagam em decorrência do aumento de produção, do seu aumento de receita, da sua participação na economia, é uma situação ínfima. E nós não podemos conduzir políticas públicas pensando só no interesse de determinadas empresas, porque é uma empresa estatal importante, que tem que ser prestigiada, fundamental para o desenvolvimento do país, que é um instrumento de política energética, de política de comércio exterior, de política cultural até mesmo, mas ela não pode ter privilégios. Então você vê o argumento, se aumentar a participação especial, se ajustar o regime de participação especial para que a Petrobras pague em 2012 o que ela pagava em termos reais em 97, pode afetar o investimento da Petrobras. Então, nós vamos ter isso com todas as empresas que operam no Brasil. Todas as empresas, você vai lá, nenhuma delas vai investir em decorrência da carga tributária. Ora, o que eu chamo é o seguinte, você no regime de partilha acaba com a participação especial. Isso significa que as empresas não vão pagar a participação especial. Lógico, para manter a mesma tributação delas, elas tinham que dobrar, e a alíquota de royalties tinha que dobrar. E a participação especial delas será lucro excedente. Quer dizer, a União vai estar tirando dos estados o que os estados recebiam para ficar com lucro excedente. A União e a Petrobras têm que abrir mão daquilo que do excesso de ganho que elas terão do regime de concessão para partilha, para atender os interesses dos estados não produtores, sem retirar o direito reconhecido dos estados produtores. Ou seja, essa é uma negociação tripartite, estados produtores, não produtores e União. Se a União não ceder, não há acordo, né, senador? Olha aqui, a União podia dizer o seguinte, eu não vou ceder, mas eu vou permitir que as petroleiras paguem maior imposto, paguem o imposto... Ou seja, a União não cede e também não estimula, não permite que a petroleira... Na realidade, a União está correndo, são 4 partes. Estados produtores, estados não produtores, União e a petroleira. Mas só que tem que a União e as petroleiras constituem uma parte só. Estão unidas? Porque eles estão preocupados, a preocupação da União é não criar nem aumento, precisa falar bem claro, não está se defendendo o aumento de imposto das petroleiras. É que elas paguem no regime de partilha aquilo que elas pagam hoje no regime de concessão e que os recursos que pagam no regime de concessão a estados e municípios não produtores seja balanceado através da reajuste da alíquota de royalties de 10% para 20% e da destinação de parcela do lucro excedente correspondente à participação especial para os estados não produtores. Eu vou fazer mais um intervalo, o Jogo do Poder hoje, discutindo com o senador Francisco Dornelles a questão dos royalties do Rio de Janeiro. Voltamos em 1 minuto.